de 2019, um espaço que lhe habituou já a um bom momento de cultura. Eu vou dar boa noite aos meus confrades, meus convidados, depois perguntar a eles como é que se sentiram, sobretudo nesta parte final, com música do bonga. A cultura de Angola é tão bonita e é vasta porque é longa. Primeiro aqui, o nosso querido Isidro. Bem disposto, Isidro? Bem disposto, conta Miguel. Você não dança? Danço muito. Danças muito? Muito. Como é que sentiste a música do bonga? Como sempre, o Cota Bonga nunca nos deixa ficar mal. Ele consegue sempre misturar aquilo que é o ritmo com uma mensagem que nos mete a dançar e a refletir ao mesmo tempo. Por isso ele veio desta vez, novamente, a fazer sucesso e a bater nas pistas de dança. Só que ele próprio não incluiu na lista esta música. E nós estamos a usar desde a semana passada Palanca Negra. Palanca Negra. Fala aí, Fênix. Estamos aqui, meu conto. Félix, o teu nome é muito complicado. Fênix, o Kwakusima. Significa o quê? Este O Kwakusima significa o pensador, aquele que pensa. O pensador é aquele récord que fica assim, coisa dobrado e tal, com fome. Por que o nosso Kwakusima é aquele que fica assim dobrado com fome? Mas que falta-lhe manga, comeu muita muco, bebeu muito sumo de muco, como é que ele ficou? Qual é a ideia disso? Depois de se recopiarem o erário público todo, então és o estado do próprio pensador. Então ele está ali a pensar, sou malogrado, o meu estado físico já não me permite até estar no dinheiro. Mas é para pronto. Mas é a vida, né? Está lá, todo magrinho, coitado. Todo magrinho. Exato. Este nosso pensador. Gostou da música do bonga? O bonga sempre nos habituou com aquela música que não vale a pena, Cota Bonga é o bonga. Cota Bonga tem 77 anos de idade. Eu estou a correr para ver se um dia chego lá. Não sei se vou conseguir. Não, é possível. Nós encontramos os nossos cotas lá no Quali, né? Malange, cotas com 80, 100 anos a subirem morros que não vale a pena. Não, ali é mais fácil. Não, o Isidro disse, não, esses cotas têm espírito de jovem, esse é o corpo já que está cansado. Já voltamos a essa conversa. Deixa eu perguntar, como é que ele te chama? Está tudo bem? Quem é você? Professor Yele Keng Shemu Otep Likanisi. Professor? Yele Keng Shemu Otep Likanisi. Você escreve o nome de todos aí. O Fênix, ainda bem que tens aí Não, escreve o nome de todos, eu quero o nome de todos aqui escrito. Exato. Para não falhar. Este nome é muito complicado, é mais um Ubuntu. É mais um. Você é Ubuntu também? Sou colaborador, sou pan-africanista, né? Abordo sobre história, civilizações e cultura africana. Mas você diz que é professor? Sim, sou professor de história. De história? Sim. Em que universidade? Não numa universidade, sou professor no ensino médio. Médio, okay. Sim senhora. E está formado há quanto tempo? Olha, eu ainda não terminei a minha formação acadêmica porque eu havia sido expulso no quarto ano, no ICED, por parte de uma professora, Anabela Cunha, por não aceitar cortar o meu cabelo e a barba. A cadeira dela é a única que condicionou-me a terminar a minha licenciatura. Já vamos voltar a essa conversa porque estou aqui a fazer a apresentação. Mas ia perguntar, gostou da música do bonga? Olha, a música do Cota Bonga quase todas as suas músicas tocam no centro do indivíduo e revitalizam as forças do próprio ser. Eu adoro as músicas do Cota Bonga e estou frequentemente a ouvir as suas músicas. Aponta o nome de todos aí. Cota Ginga, você entrou aqui a dançar, eu vi a barriga aqui a mexer e tal. Mas para chegar a idade do Cota Bonga já fica difícil. Não, vou chegar. Não. Vai chegar, hein? Vou chegar. Dessa maneira mesmo como está o Cota Bonga? O bonga. Sim. Depois de termos visto aquilo que nós vimos lá no Quadro, nós todos... Não, já vamos chegar lá. Já vamos lá chegar. Deixa eu conversar com o Ginga. Ginga, você entrou, quer dizer, a dar aquele pé de dança. Primeiro, aquilo, da forma também que estava a sair aqui o volume, não te deixava ficar parado. Está cansado. Está cansado? Já. Eu tenho o melhor estoque que o Cota Bonga. Você? Mas olha, eu não gosto. Eu amo do Cota Bonga. Gostas do Cota Bonga? Não, amo do Cota Bonga. Sim, senhora. Cota Bonga, depois está ali, eu depois gostei muito dele. Eu vi uma entrevista lá, tá ali, o Cota Bonga, eu gosto muito dele. Não, sem. Eu acho que vamos levar o Cota Bonga na mesa da rainha. O Cota Bonga? Temos que levar o Cota Bonga. Mas será Cota que vai Bonga, se você aguentar está a não vir, Vai vamos te aguentar. levar na... Vai Tem que aguentar. aguentar a pedalada. São 10 quilômetros. Vou levar. Cota Bonga, estás a não vir?
Não. Vou te levar na mesa da rainha, eu gosto de ti, nós amamos de você. Então, mas é preciso dizer que Conta Bonga tem 77 anos de idade. Mas vamos levar, se não aguentar, vamos lhe pôr nas costas. A sério? Sim, eu mesmo já sou um deles, vou lhe pôr nas costas. São então 18 horas e 47 minutos. Estou a conversar com estes senhores jovens que foram a mais uma visita à província de Malange. Foram ao encontro de um monumento, uma história, e vieram hoje, no penúltimo programa do Ponto de Encontro, vêm expor. O Ngila, eu digo sempre Nginga, durante muito tempo você solicitou esta presença da Maralha aqui do Ponto de Encontro, destes nossos colaboradores, para mais uma visita à Santa Terra. E conseguiste? Se eu não me enforquei já, não sei. Uhum. Até Como é que que foi? estava mesmo já. O Isidro, sabe, né? Estou aqui. Estava a rasca contigo. A sério? É verdade. Ele quase dizia que não. Isidro, estou a rasca contigo. Se você não criar esse programa, eu estou mal mesmo. Vamos, só faz favor. Agora estava a faltar uma cota, Miguel. É verdade. Tem que ir lá para tirar a língua. Para tirar a língua para fora. Olha, o Isidro quase que morria. Mas esse Isidro que tem caixa e tal, Olha a caixa. anda com os braços Caixa não abertos. existe. Ali a caixa não existe. Ah, sério? Está ali, pergunta ele. Ele não está aí próximo. Não está distante. Pergunta lá o caixa. Existiu a caixa? Não. Dormiu, não aguentou. Isidro, essa caixa toda que vens aqui, quando chegas aqui, Olha a caixa. todo pedante, com braços abertos e tal, ali nesse parte dos corpos e tal, afinal não aguentaste lá? Não, conta, Miguel. Como é que aconteceu lá, Essa afinal? caixa está adaptada para as condições que foram criadas nesse espaço urbano. Aí fora do espaço urbano a realidade é outra. Ah, sério? É verdade. O que é que vocês É encontraram? só para a afinal? gente entender aqui um pouco que essa realidade urbana, essas comidas processadas que comemos o tempo todo, essa vida sedentária que nós temos de casa, emprego, essa vida fechada que nós temos de mais, está-nos a roubar a vitalidade e está-nos a matar aos poucos. Então, afinal o Macmoon Vitoriano da Costa, quando esteve aqui e disse que tínhamos que comer comida natural, afinal era melhor, quer dizer, nós temos que olhar, Não, isso é ainda uma vamos a tempo realidade. disso. Ainda vamos a tempo. Quer dizer, estamos a comer cenoura, estamos a comer como é que ele chama? A mandioca, Conta, estamos Miguel. a comer arroz, carboidratos, isso tudo afinal quer dizer, Conta, Miguel, nós transforma o corpo. tivemos com anciãos de 100 anos, 100 80 anos? e tal anos, sim, 82, 83 anos, que 90. andaram conosco com as suas dificuldades. Estamos a falar de mais velho, está com a sua bengala, mas está a andar mais rápido que nós jovens. Mas andaram a subir? Andar a subir Andar a a subir. vida. E teve 100 e tal anos? Nós andamos 10 km, 5 km, porque para chegarmos até a Mesa da Rainha tem um local onde os carros devem parar, estacionar e tal, porque depois daquilo torna-se impenetrável, não tem caminho para viaturas. E depois tivemos que andar os 10 km. Mas isso é um terreno plano? Não, Ou a é a subir? subir. Andar a subir? A subir. Imagina 1.500 quilómetros? 1.500 Metros de a altitude. subir. A subir. 1.500 metros. A subir, é verdade. A subir? A subir até que chegamos lá no topo. Aquilo é andar sobre caminhos escorregadios que pequeno deslize a gente cai e acabou a história, não acaba a conversa. Ah, sério? É verdade. Então, mas é aí nesse sítio sem condições que o Ginga queria me levar. Mais velho de 100 anos andar depressa? Andar rápido. A sério? Mas Houve eles um comem. fenômeno que aconteceu por lá, no qual um dos mais velhos, com 80 e tal anos, Ficou com atrás. uma bengala, ele estava a andar, estava à nossa frente, de repente Não, ele estava parou. atrás. Não, ele estava à frente, depois parou, deixou-nos passar e pediu-nos licença para descansar um bocado. Nós deixamos o mais velho atrás, continuamos a andar e o caminho é o único. Mas quando chegamos no topo da montanha, lá na Mesa da Rainha, encontramos lá o mais velho Já há como se muito nada tempo. tivesse acontecido. Já estava lá há muito tempo. vocês- E eu fiquei a pensar, então esse mais velho estava lá atrás, nós deixamos o mais velho lá atrás a descansar. Como é que Isso ele é- está aqui isso em é- cima? Como é que isso é possível? Mas quer dizer, afinal anda gente com saúde no interior de Angola, Ginga. Ginga, então como é que você é assim, Ginga?
Você, quer dizer, você afinal, eu estou a pensar que você, quer dizer, podia nos dar capota aqui. Afinal, o Giga também. Não, o Não Giga. estás sempre com hambúrguer. Hambúrguer, é verdade, tem Hambúrguer. razão. Estás sempre com Comidas arroz. urbanas. Tens que comer bem. Não sei lá que. Tu achas que hambúrguer é a melhor comida para si. Pois. Mas não estás a fazer nada. É hambúrguer, é Hambúrguer é não estás a mostarda, fazer nada. cachorro. Sim, cachorro. cachorro, não sei lá que. Olha, o que é que esses mais velhos comem? Já agora. Ô, Giga. Ele come quizaca. Sim. Aquelas Disseram que coisas. também. A disseram- mandioca. A mandioca também A come. mandioca. Oh, mas não disseram. Yeah. O Come naturopata com disse. fundos. O naturopata disse que a mandioca faz mal. Olha, esses não batem bem. Qual é a mandioca faz bem? A mandioca não faz Quem mal. disse que a mandioca faz mal? A mandioca é a melhor comida e nós não morremos. Ah, Porque a mandioca faz mal, por que todo pessoa não podia morrer? Nós não morremos. não. Não. A mandioca é a melhor comida. Qual é a E mandioca? os mais velhos têm. Por isso é que os mais velhos têm. Eles aquela estão luz. melhor, imagina. O Isidro já disse. 80, 100 anos. Estão a subir, o Isidro não aguentou, a língua saiu. Não estou a te xingar. Mas você, a tua língua saiu. Fala no microfone, fala no microfone. Isidro, a tua língua saiu. Saiu ou não saiu? Que eu estive extremamente, eu estava desgastado porque nós, cara, nós temos uma vida muito sedentária. Eu repito Afinal, mais uma vez. a sério. É uma vida sedentária. Aquilo foi uma rotina que nós tivemos que foi pesada mesmo. Não foi fácil. Eu estive cansado e admito mesmo. E o mais incrível é que muitos de nós são praticantes de artes marciais e tal, mas todos tivemos dificuldade. Nós temos aqui o Prof. Ellen Kenga também, que foi campeão de judo há 2 anos ou 3 anos atrás. Em 2008. Em 2008. Também teve os mesmos problemas. Afinal, Nós quer dizer- tivemos problemas em subir, escalar aquilo. E estávamos diante de crianças. Primeiro, crianças estavam melhor que nós em todos os aspectos. As crianças eram só andar. Mas o que mais impressionou foram os mais velhos, com aquela idade, com bengala, a andarem mais rápido que nós, a escalarem mais rápido que nós. Aquilo é, nós paramos aqui. 1500 metros. Nós estamos a ver daqui a De uns altitude. 600 metros, os mais velhos estão aí à frente, a passar no meio do mar, porque aquilo era tudo mata cerrada. Nós não estamos a falar que eram sítios abertos. Nós andamos dentro da mata, aquelas árvores grandes, tudo fechado, nós estávamos a passar naquele espelho. E agora o Fênix sem peso, como é que ele conseguiu andar? Ô Fênix, como é que você conseguiu andar diante daqueles mais velhos? Sem peso. Sem peso. Não, Os mais velhos, às vezes, até esses mais velhos são mais magros que tu, não é? Olha, eles são mais magros com relação a nós, mas a nível de saúde, em função da alimentação saudável que eles têm, acabam por estar melhor. Eles têm bom ar, não é? Eles têm uma alimentação que eles próprios que produzem, não é? E nós, por conta do assimilacionismo ou de um estado assimilado, pensamos que bife e outras coisas mais, que os bifes e outras coisas mais é que é a melhor comida, quando estamos a nos matar. Então, os mais velhos tinham todas as vantagens que nós aqui, não é dito como indivíduos que vivem na cidade. Os modernos. Os modernos. Estamos mal. A sociedade civil Nós estamos moderna. doentes. Mas o que mais me deixou estupefacto, não é? É ainda a história, Não, acho que não, fica calma. A história, não vamos chegar lá. Tem Do mais tempo. velho? Não, fica calma. Ok, vamos exato. chegar lá. Ainda tem tempo para isso, porque afinal o que nós temos que primeiro fazer figurar aqui é o que é que os mais velhos comem para chegar até aquele nível. Não, Você já disse. Não, estou a falar aqui com a Ginga. Sim. Quizaca, mandioca, As ervas, aquelas folhas. Ervas. A folha as folhas de abacate ou folha de Não, quê? folha de abacate não. Folha Folha de- de Folha de louro. Folha de louro. Folha de louro. Também, A jimboa, jimboa. Sim. A Jimboa. folha do coisa. De que mais? Feijão. a folha de feijão, sim. Feijão. Folha de Também. A mengeleca. Também faz bem. A mengeleca. Mengeleca. Estás a ver? São várias folhas que eles comem. E nós não temos como, não temos. Nós usamos como depois que E não andam de carro. Nós? Eles não andam de carro. Não andam de Sempre carro. andaram de pé. Sim, A pé. Andaram a pé. 100 anos. Isidro come hambúrguer. Não, Não, Isidro, você gosta muito do coisa? Sim, como hambúrguer, sim. Comes hambúrguer, hambúrguer, né? afinal, o que nós estamos Maionese, habituados. você come com maionese. Isidro, Maionese, deixa de comer ketchup. maionese. Maionese prejudica a tua Ketchup. saúde. Você não aguentou por causa da estamos- maionese. É verdade, nós estamos dentro de um programa, o Projeto Ubuntu tem esse programa de Alimentação. alimentação. Mas esse ano nós vamos, para o ano 2020, nós vamos tocar muito no assunto da alimentação. Porque É. Mas a alimentação não é comida.
Não, a alimentação transcende a ideia de comida. Claro. Atenção que aqui existem indústrias que produzem comida, mas alimentos, nós estamos a falar aquilo que o corpo precisa para sobreviver. Nós tivemos aqui há 2 semanas naturopatas aqui que explicaram o que efetivamente o corpo precisa para manter essa resistência que fica por muito essa tempo. vitalidade. É verdade. Já tivemos aqui, por isso é que... Mas alguma coisa estava-me a faltar, porque ele disse que a mandioca não se come, outra coisa que não se come é cenoura, depois tem os carboidratos também não, então há muita coisa que tem que se rever. Mas o mais velho, afinal, o mais velho come tudo isso e depois vocês viram isso na prática, passaram por vocês em velocidade. Quer dizer, ele ultrapassou-vos pela esquerda. Não tem como. Eu até agora. Nem sei como é que estás em Nem vida. sei. Como é que estou em vida? Depois dos 1500 metros a subir. A subir a atitude. A atitude, aquilo aí foi fantástico. Eu acho que os manos aqui também têm outros relatos para fazer, mas eu até agora ainda não consigo digerir direito aquilo que a gente fez. Porque aquilo foi fantástico, foi uma experiência sem igual. Foi nós vermos e começarmos a dar conta de determinados fenómenos, essa perspectiva que nós temos da vida de 40 e tal anos, na verdade, tem muito a ver com o ambiente em que nós nos encontramos, as comidas que nós comemos, a vida sedentária que nós vivemos, esse capitalismo, essa forma de estar em sociedade, que é uma sociedade muito corrida, com uma dinâmica que não nos pertence. Citadinos, né? Então nós somos já os tais modernos. E os tais modernos que têm uma esperança de vida de 50 anos é muito. Nós a essa hora estamos aqui a bater palmas com Cota Bonga com 77 anos. Sim. E nós não sabemos se vamos chegar aos 70 e tal anos. Porque essa dependência que nós temos dos produtos, e o Fênix já falou aqui, nós vivemos da importação, dos lobbies de importação, no qual tudo aqui é importado, até palitos de dentes são importados, a carne, os frangos, que vêm das indústrias alimentares estrangeiras, que são metidas, os frangos crescem sobre efeitos de anabolizantes e outras drogas sintéticas para poderem ter aqueles corpos gigantes, e nós estamos a comer essas carnes infectadas com anabolizantes. Então, isso tem efeito sobre nós, sobre a nossa vitalidade, a nossa estrutura genética, e nós estamos a perder a vitalidade todos os dias, porque a gente pensa, como o Fênix disse, que a boa alimentação é o bife, são as batatas fritas. Pois. O prof. Yelen Kenge chamou te pelicanice. Será que fala bem? Exatamente. Está tudo bem? Ok. Como é que você se portou lá? Você não tem caixa, né? Está Andou de produzido. Foi de calção? Sim, Foi de claro. calção. Eu estou habituado a andar de calção. Como eu. Olha, Cota Miguel, esta viagem foi muito fenomenal e é uma coisa que eu comentei isso com o Mano Isidro no regresso. Eu sou mestre de artes marciais. Fui campeão em 2008 e é uma coisa que surpreendeu. Que artes marciais? Judo. Ok. Há uma coisa que surpreendeu-me bastante, é a forma como as crianças, os mais velhos de uma certa idade muito avançada, se deslocavam naquele local. Olha, são 5 quilômetros de ida e 5 quilômetros de regresso. E não é uma zona de relevo onde as pessoas podem se deslocar de uma forma fácil, não. Aquilo foi floresta e rochas. Mas a forma como, e havia corredores bastante estreitos, onde os mais velhos, enquanto nós passávamos aí com muito medo a pegar nos capis, as crianças não, é correr. Mas nós ali com muito medo. E ali, num pequeno descuido, tu já estás ali. E a gente está a falar de uma região que é muito baixa daquela zona, que é a região da Baixa de Cassange, uma região muito baixa. E nós subimos num topo de mais ou menos 1.500 metros de altura, até a mesa do empossamento da Rainha Gingambane. Quer dizer que é uma altura fenomenal. Para chegar até o topo, aquilo foi um desafio extremamente, quer dizer, que difícil aquilo. Mas conseguimos chegar em condições e regressamos também em condições. E eu, no regresso, disse, Mano Isidro, olha, eu acabei a partir de hoje, respeito os mais velhos e caminhamos com as senhoras. Não só os homens, até com as senhoras. E as senhoras, a forma como caminhavam, tu das conta que não. Se eu que sou mestre de artes marciais, estou a ter dificuldades, como é que uma senhora consegue caminhar em condições nesse espaço? Porque aquilo foi fenomenal. Afinal, a gente com muita resistência. Claro. Afinal, a gente não, quer dizer, a gente com resistência está mesmo aí. E há mais gente com resistência do que gente sem resistência, eu creio, né?
Porque a maior parte do pessoal vive nessas áreas, né? Áreas onde não tem sequer estradas para andar de carro, andar a pé, e tudo isso é saúde. Tudo isso é saúde. São 19h02, estou aqui no Ponto de Encontro com as figuras que deslocaram-se de Luanda para Malange até a mesa da Rainha Gingabandi. Existem dois jeitos de ouvir rádio. As línguas são as portadoras de culturas. Não podemos falar de desenvolvimento de culturas sem primeiro promover as línguas. É uma hipocrisia de dizer que estamos a promover as culturas nacionais quando, no mesmo tempo, a língua da Angola está a desaparecer. Porque a primeira coisa que o colono fez para nos dominar culturalmente é tirar a língua. Muita gente quer especular hoje dizendo que o português também é língua nacional. Não é. As cópias. Há uma grande confusão na nossa memória nacional. A língua portuguesa não é uma língua de Angola. 91.7 É uma língua em Angola. Que como não se fala só em Angola? Que como se fala só em 4 países? A língua de jogo que se fala aqui, se fala em mais de 10 países africanos. Quando o governo angolano não vai dar o estatuto de línguas oficiais, de língua de trabalho, de língua de promoção, os nossos línguas de Angola vão desaparecer. MFM. Feita para você. 19h04, vamos até às 20, a conversa com esta gente que tem forças. Afinal, encontrou angolanos diferentes. Eugênio Coelho, boa noite. Muito boa noite. Bem disposto? Muito bem disposto. Você também esteve nesta caminhada? Também tive a alegria de participar nessa jornada espiritual, que foi a ida até a Malange e a visita às montanhas da Baixa de Caçães. E foi um grande prazer. Foi um grande prazer. Aguentou essa caminhada? Aguentei, fui fortalecido pela curiosidade de aprofundar melhor a nossa história, de ver monumentos e pisar lugares que são considerados sagrados do povo Angola. E posso dizer que isso é o que mais me fortaleceu, saber que estava diante da oportunidade de compreender e ver coisas que fora de Malange não poderiam ser vistas, nem coisas que também não poderia ouvir fora de Malange. Olha, Eugênio, conta-nos um pouco. Agora a história é um bocadinho diferente. Como é que saíram daqui? Como é que foi o percurso de Luanda até Malange? Foi um percurso agradável. Anda-se bem? O carro desloca-se bem? As estradas estão boas? Está tudo bem? Sim, as estradas estão ligeiramente boas. Apesar de que há lugares que percorre-se com maior dificuldade, como é, acho que ao entrarmos para o Kwanza Norte e daí para frente, a questão mais difícil é a questão da iluminação, porque é uma zona totalmente escura. Nós tivemos a desvantagem de chegar em Malange à noite e é uma zona totalmente escura. Eu acho que isso foi um dos fatores menos desconfortantes. É verdade. Alguém aqui tem uma ideia diferente ou é precisamente o que o Eugênio está a explicar? Quer dizer, para além das vias esburacadas, né? Exato. Não, eu quero saber tudo isso. Pode ser que as pessoas estejam a pensar que Luanda, de Luanda a Malange, as estradas estão ótimas, porque nós estivemos lá foi há cerca de 8 meses, mais ou menos, e estava mais facilitado a percorrer. Como é que está? Daquela vez até agora, Isidro, como é que ficou? Realmente houve algumas melhorias, mas também as melhorias são calculadas. O troço que vai para Capuzo, Maria Teresa, principalmente Maria Teresa andar latando, está muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Aquilo é de Maria Teresa andar latando é longe. É longe. É um percurso que a gente vai, aquilo está tudo esburacado, a gente anda um bocadinho, buracos, anda outro bocado, buracos, aquilo está mal. Precisa-se mesmo, eu acho que, eu creio que de uma intervenção do Estado. O próprio Estado precisa trabalhar naquilo. Mas então, como é que vai ver? Em contrapartida, existem também outros locais que anda-se bem melhor. Mas isso onde?
De Kwanza Norte para frente. Do Kwanza Norte para frente, depois de Kakuzo anda-se bem. Quer dizer, a sair daqui para... Na via do qual todo onde nós andamos, aquilo está tudo bem também. No qual está tudo bem. Qual é em Calandura, já dentro de Calandura. Dentro de Malange. Dentro de Malange. Okay. Aquilo está tudo muito bem. Mas são estradas novas lá ou estradas antigas que... São novas. São novas? Não, são novas. Mas essas estradas novas, sabemos, demoram muito pouco tempo. Dizem que é a estrada de Esferovite para 5, 6 anos. Estradas há que o colono deixou aqui muito tempo. Estrada hoje, não é? Mas pronto. E depois, mas então essas nossas estradas, porque tem pouca espessura? Porque são estradas... É a gestão do cabritismo, isso está mais do que explícito. Cabritismo, normalmente, é? Cabritismo É roubo. É aquela ideia do cabrito que, como não está amarrado, que já foi um ditado muito propalado aqui nas lides políticas. A ideia de se roubar do Estado dentro de uma ideia que eu sou o cabrito e vou comer aqui onde estou, lá no centro onde está o dinheiro do povo. Então eu vou comer lá porque sou cabrito. Então nós tivemos os cabritos que muitas vezes quando um chinês ou um outro responsável para construir uma estrada, que recebe um projeto para construir uma estrada, mostra vários tipos de estrada. Olha, tem essa, tem essa, tem essa. Normalmente, esses cabritos vão sempre na estrada mais barata, que lhe facilita desviar um dinheiro para pôr no bolso. Resultado, nós temos uma estrada que vai nos levar 2 anos, 3 anos e já começa a ter vários problemas. Nós vimos estradas estranhas que afundavam como se fossem estradas movediças. O asfalto. Já vimos, acho que é uma que está no troço, quem está aí para Benguela. O asfalto entrava, um asfalto movediço estranho. Então, é preciso repensar em muitos aspectos, porque quando nós falamos dessa deslocação interprovincial entre as províncias, nós estamos a falar de segurança. E essas estradas, quando não estão em condições, produzem muitos acidentes. Tem muitos acidentes que acontecem todos os dias nas vias interprovinciais, que muitos nem são relatados, mas morre muita gente em consequência dessas estradas que são mal feitas. Não, aliás, aquilo não é estrada, aquilo é estrada. Está a faltar o dar, porque com a espessura que se faz, tendo em conta a política do cabritismo, aquilo não é estrada. E aliás, são estrada. Está a faltar o dar. Não é esse daí que eles levam. Ou são picadas? Não, nem picada, porque depois Isidro não, tocou... A picada é terra batida, numa área que se abre e tal, para poder passar o... Anda muito bem, não anda muito bem. O Isidro tocou num ponto aqui muito interessante, porque a grande questão é, quem se responsabiliza quando há acidentes por conta do mau estado da via pública? Ninguém se responsabiliza, mas a própria lei... Mas paga-se sempre... Paga-se taxa, e é dever do próprio Estado responsabilizar-se por danos em viaturas quando é por conta da própria estrada. Mas os relatos que nós temos ouvido todos os dias é que não, excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica. Nunca ouvimos alguém ou as pessoas a virem a dizer, os responsáveis a dizer que não, é por causa das estradas, é por falta de iluminação. A falta de iluminação. E sinalização também. Sinalização. E temos um outro problema que está relacionado diretamente ao consumo de álcool. Quem são os donos das grandes cervejeiras de Angola? Quem é que induz o povo a uma vida de consumo de álcool? Tudo isso é preciso que se fale, porque estás numa estrada, aí para uma província, que em todo o caminho tem publicidades de cerveja. Ah, sério? Cedo ou tarde, você vai ter que parar para beber uma cerveja, porque dentro do teu subconsciente já foi apelado sobre a necessidade de consumir cerveja. Então aquilo vai ser o processo que vai te levar às vezes a um acidente fatal na via pública. Então isso é propositado. Há todo Mas quem é que vende a cerveja à berma da estrada? Há lojas? Isidro, peço desculpa. Sim. Tu foste a Malange. Sim. Sabes que a cidade de Malange não está iluminada. Não, mas tudo aquilo parece uma mata. Não, mas uma mata, sim. Não temos que não, um minuto. Não, você... não temos que perdoar nada. Ginga, não, o problema não é perdoar. O problema é que você está a avançar demais. Nós estamos a falar de Luanda, estamos no percurso até chegar lá. Portanto, haja disciplina, Ginga. Tá bom. Eu estou chateado. Não, eu sei, eu imagino. Eu imagino que você seja chateado, porque afinal ninguém consegue viver toda uma vida com esses problemas, né? Sim, com falta... Ainda dentro, falar das estradas, sim, os aspectos que eu acho que era importante frisar. Vamos embora. É que ao longo do percurso,
as estradas muitas das vezes fica povoada por animais como cabritos e porcos, e que também chegam a constituir um perigo para os automobilistas. Eu acho que o governo deveria arranjar maneiras de colocar separadores entre o asfalto e o campo, porque em vários momentos nós fomos surpreendidos por animais que se jogavam à frente do carro, e de certa maneira isso constitui um perigo que eu acho que o Estado deveria ver. Sim, principalmente nas zonas. Afinal de contas, o Estado tem que olhar para tudo isso, mas eu não creio que esse Estado tenha condições para fazer. Já devia ter feito há muito tempo, né? Agora, o que está a acontecer é que o pessoal está a sair do Luanda, não é? Para ir para esse... Agora não, já sai há muito tempo, e alguns não dizem nada ou dizem pouco, e quase... Está aqui o Ginga chateado com a situação do... Agora vamos lá então entrar já para Malange. Malange, afinal, está às escuras, já alguém disse aqui. Está escura. Por que eles ficam nos gabinetes? Ficam na rua, eu acho que ou sentam nas barracas, ok? É melhor. Porque a condição que eu encontrei em Malange não está bom. Escura. O que está a iluminação das estradas e as lâmpadas das casas. Sim. É verdade. Na rua, Isidro, estou a mentir? Não, é verdade. É bem a iluminação das estradas e das casas. Quer dizer, o indivíduo particular compra a lâmpada, põe aí na casa lá fora, é que está iluminado. O Cota Canal, eu não estou a corrigir o Cota Canal, mas tem que ver isso aqui, não pode. Nós temos que reclamar. É o momento. O canal tem que meter a iluminação pública. Se é o Assunção que tem que pôr a iluminação, o canal que tem que resolver isso, que está movido, tem que ver. Eu estou chateado. Mas nós estamos mal. Controle, parece que estamos num período de guerra. Não é verdade também. É bem Nós não verdade. temos que estar num período de guerra, o país está em paz, não temos que estar num período de guerra. Controla os polícias dali, fecham ali, fecham lá. Não pode. Eu estou a reclamar como Kajinga, o rei, está a reclamar, Kanawa muda de comportamento. Se não tem dinheiro, fala com o João Lourenço. Dê-me dinheiro, não vou conseguir lâmpada. Se lâmpada custa quanto? 1.000 kwanza, o quê? Pede o dinheiro do Estado para pôr as lâmpadas na rua. Não pode, isso é grave, pá. Olha, da outra vez... Ginga, da outra vez que nós estivemos, há cerca de 8 meses, eu vi o próprio rei a dormir, a passar a noite sem luz. Está passando ali, o canal já naquela época. O canal tem que ver essa situação. A sério. O presidente tem que ver. Não pode, eu estou a falar isso. O rei continua sem energia? Não tem. Sim, Mas isso dentro da cidade? Na cidade. Em Cabombo? Cabombo é distante. Na cidade. É cidade. Na cidade. Da outra vez... Bota canal, estás a mover, não estás a trabalhar bem. A sério? Sim. Até lâmpada não consegue. Eu falo isso, pode ir me procurar. Não, mas eu vou dizer quem é o Ginga. Ginga, quem é afinal você na família de Ndongo? Eu pertenço à origem da rainha Ginga. Sim. Estou a reclamar porque o meu povo não está bem. Não, você explica já dentro da tua linhagem, dentro da tua linhagem. Quem você é? Explica, porque você está só a gritar aqui também, ninguém está a ver. Tá bem. Quem é você? Fala aí. Eu sou da rainha. É assim, primeiro, Njingambande, Kamana Gambande, Bingambande, Fula de Ambande, Malambo Ambande. Essa é a origem da rainha Ginga. A rainha Ginga lutou para defender o seu povo. Se está a defender o seu povo para uma dignidade, implica dizer que os sucessores também têm que defender a mesma. Tem que alinhar, tem que ir a essa linhagem que os nossos antepassados, depois veio Agostinho Neto, veio os demais para defender que. Agora, Agostinho Neto disse, Angola, trincheira firme da revolução é África. Isso temos que cumprir. Porque ele levou um dom. Esse dom, os seus ancestrais, que ele levou para informar aqueles que vão lhe substituir. Então, há necessidade que todas as pessoas sigam isso.
O mais importante é resolver os problemas. Além do mais importante ser resolver os problemas do povo. Nós há pouco também tivemos... Isso é um clichê até hoje, Isso é um clichê. É um clichê. Até hoje é um clichê. O mais básico que existe. Pois, porque não, os problemas do Não há povo... resultados e os problemas... Nós vemos os problemas de um pequeno grupo de pessoas a serem resolvidos, na verdade. Mas os problemas do povo não. E algo que eu estive a conversar ainda hoje com o Cotajingo e ela e o Fênix foi sobre a ideia de que aqui nunca existiu pós-colonialismo. Aqui só existe colonialismo. Nós temos que entender que houve a fase da invasão, da dominação, houve a fase da implementação do próprio Estado colonial, mas não houve propriamente colonialismo, houve colonização. Mas o colonialismo começa na pós-independência. Isso que nós vivemos hoje é que é o colonialismo. Mas o colonialismo começa... Isso também já não posso deixar passar. Não, o colonialismo começa na pós-independência. O colonialismo começa depois... Nós agora é que estamos a ser colonizados. Não é possível. Agora começou... É verdade, Cotané. Assim não. Mas como é que você justifica isso? Vamos entender. Então se somos nós que estamos... Primariamente. Sobre nossa própria soberania. Os agentes do Estado... Não, isso também é falso. Os agentes do Estado. Nós temos que entender primeiro os agentes do Estado. Quem são os agentes do Estado? Estão os assimilados. O assimilado é o agente ativo do colonialismo. Então, nós estamos agora a viver o colonialismo. Por quê? Porque a cadeia de valores gerada durante a colonização é que está atuante nas instituições que regem a vida em sociedade. Então, o colonialismo só começa agora. Essa resistência... Em 75? Claro, essa resistência que tem na implementação das nossas línguas, de uma revolução cultural urgente, do resgate daquilo que são os nossos próprios valores enquanto povo, de nós sentarmos para definirmos quem é o angolano e como é que deve ser o angolano. Quando não se faz essa ruptura, está-se a viver um verdadeiro colonialismo. Os valores cristãos, a própria falsa ilusão de laicidade que nós vivemos quando sabemos que o Estado colonial é um Estado profundamente cristão, cujas leis derivam da estrutura cristã, que foi um principal instrumento do colonialismo. É preciso entendermos também isso, porque é através do próprio cristianismo onde os valores do colonialismo são transmitidos para dentro de qualquer sociedade. Então, nós só começamos a viver o colonialismo agora. Em 75? Depois de 75 começa o colonialismo oficialmente. Por quê? Porque já são bem institucionalizado. Já são os próprios negros, os pretos que lutaram ao lado dos colonos? Que lutaram contra os colonizadores. Ok, porque percebo. há algo que é muito importante que nós devemos falar. Você, quando expulsa o colono, você não expulsa o colonialismo. São coisas diferentes. O colonialismo já representa uma extensão que são as instituições e a cultura cristã enraizada no seio da sociedade. Esse é o colonialismo. O colono é o agente principal dessa estrutura. Ele sai fora da jogada e entra os assimilados. O assimilado não é nada mais, nada menos do que o novo colono. Porque aquilo que nós vivemos hoje é o que o colono é o que nós estaríamos a viver se o colono ainda estivesse aqui. Então o colonialismo começa com os assimilados. Não temos aqui pós-colonialismo, não temos neocolonialismo, só temos mesmo colonialismo. Não, bom, aqui também, de facto, pronto, são vocês que investigam as coisas e têm que ver de maneira diferente. Mas, prof. Yelen Kang, o que vos tirou daqui e foram fazer na Santa Terra de Gingambandi foi uma coisa que para si foi classificada como uma grande curiosidade, não é, para benefício da sua própria cultura africana, sim, cultura angolana. Quanto a Miguel, sim. A princípio havia recebido o convite do Mano Isidro. Eu tinha umas pinturas, porque também sou artista plástico, eu tinha umas pinturas a fazer e eu quase havia recusado o convite. Mas... Por quê? Porque eu tinha que fazer as pinturas e dessas pinturas entraria algumas verbas para poder apetrechar a biblioteca comunitária, porque eu sou proprietário e bibliotecário de uma biblioteca comunitária na Mulemba, Kazenga. Você é contribuinte, okay. Você quer trabalhar para bem da sociedade. Sim. E as consultas são grátis na biblioteca. Hoje, por exemplo, cheguei um pouco tarde porque eu tinha que esperar o pessoal terminar as consultas para poder chegar até aqui. E sabe por que eu digo isso, prof. Yelen Kang? Porque dizem que os angolanos são preguiçosos. Ok. Eu ouço muita gente dizer que os angolanos são preguiçosos. E você não é preguiçoso. Você não queria ir porque tinha a fazer um trabalho que nem lhe dá grandes dividendos para a sua vida normal. Sim. Mas, de qualquer maneira, foi. E quando lá chegou? Olha, e para além disso, né, eu estou a fazer uma pesquisa sobre a revolta da Baixa de Cassange.
uma revolta que é muito importante para quem quer entender o processo do início da luta de libertação de Angola, luta armada. Então, quando recebi o convite do Mano Isidro, eu pensei, pintura, depois comprar alguns livros para a biblioteca, mas também será muito importante pisar nas terras de Malange, porque foi a segunda viagem no intervalo de 2 meses. Okay. Então, para além disso... Esteve lá por um motivo semelhante? Diferente. Mas, então, eu disse, não, é melhor conhecer, né, os outros locais para poder, até certo ponto, acrescentar mais conhecimento, fazer bem o meu trabalho. Então, recebi o convite e, por outro lado, também, a outra coisa que incentivou-me é a missão panafricanista que a gente abraçou. Nós, não importa as condições, onde quer que a gente tem que chegar, a gente tem que ir para levar a mensagem panafricanista. Da mesma forma como alguns, como agentes do colonialismo, os pastores e padres, os imãs do islamismo levam a mensagem das religiões coloniais que continuam a aprisionar as mentalidades africanas para os outros cantos, nós também levamos a mensagem panafricanista. Então, esses foram alguns dos motivos que levaram-me a aceitar o convite. Deixa-me só levar para o Fênix uma questão. Fênix, acha que também esta ideia que passou aqui o prof. Yele Mukenga, é a ideia de algumas pessoas de direito, da cultura, para irem visitar essas áreas, tomarem contato com a investigação nessas áreas, é a ideia deles também? Não, Cota Miguel. Eles não têm essa ideia de... Eles só têm o cu, a altura já não tem, né? Porque cultura só tem cu, não é? Porque a outra parte já não tem, né? Estamos a falar de cultura. Estão todos instalados no gabinete, como disse o Cota Njinga, né? Porque o que é cultura, afinal de contas? Uso, costume, a investigação para manter tudo isso de trás para frente. Exatamente. Conta, Miguel, perceba que é a partir da cultura que se forja toda a política de um povo. E o irmão Isidro está sempre a falar sobre isso. E as pessoas não querem ouvir, e outros panafricanos estão sempre a falar sobre isso. Se olharmos para a própria Constituição da República, no artigo 7, fala sobre o costume. E o costume é uma das fontes imediatas do direito, que poderia ser a fonte imediata do direito. Porque dentro do direito positivo existem questões que o direito positivo não resolve, mas o direito costumeiro consegue resolver. Então, era de todo importante, não é, que os nossos tribunais, todos eles, conhecessem na íntegra a nossa cultura. Como é que se resolve uma questão de tal lá dentro do tribunal? Vamos falar que não resolve. Mas era preciso resolver porque faz parte do direito. Não é? Não querem procurar outra pessoa. Não, aqui não há questão. Porque não conhecem, não respeitam a cultura. Não querem conhecer. Então, não querem conhecer, Cota. Olha para os programas de TV. Aqui só mice, tiçagem, pernas e tangas e outras coisas. Mas esse é problema de quem direito no Estado ou é problema da própria estação? Não, isso é o problema do próprio Estado, porque o Estado em si corrobora com aquilo. Porque estamos a falar de televisões públicas que estão a nos intoxicar de programas que destroem a nossa mente. Logo não estão... E no final de tudo, vamos falar que não, esses jovens estão frustrados, esses jovens não dão nenhum. Quem procura o outro que está do outro lado no interior de Angola, que quer investigar, é que está frustrado. Está frustrado, Cota Miguel. E tem mais. Muitos dos cotas nos veem como arruaceiro e nos veem como indivíduos que querem destruir ou obstruir a própria sociedade, que estamos a fazer confusão. Mas onde é que há confusão em querer buscar algo que é cultural, que é nosso, para repor a legalidade, ajudar? Porque o professor Yele disse algo interessante. Nós estamos com um trabalho mais difícil, Cota Miguel, que é a descolonização. Tem muita gente assimilada. Então, esse processo de desconstrução similar é muito grande e sozinhos nós não vamos conseguir. É preciso que haja programas, não é, que nos ajudem a libertar as correntes. Há muita gente dentro do próprio Ministério da Cultura que está acorrentada. A usarem tiçagem, a usarem peruca, nunca falam nenhuma língua nossa nacional, nunca deram um discurso a falar a nossa língua. Não sai nada! Inclusive, quando tem chuva e as igrejas do colono estão a inundar, são as primeiras pessoas a irem lá correr. Quais são as igrejas do colono? As igrejas do colono, essa santa aí, como é que é?
Essa que está aí na... Fala aqui no microfone. Aquela que está no... Aquela Aqui na Mutamba, além da Sagrada Família, tem aquela que inunda toda hora, a Igreja do Carmo, essas igrejas aí. É católica, é católica. Mas são essas igrejas que vieram em 1482, não? Sim, chegaram à Foz do Rio. Desembarcaram a igreja para as católica. caravelas. São essas igrejas? Desembarcaram para as caravelas. E trouxeram os primeiros bófias do Exatamente, mundo. Aqueles que vinham aqui que chamavam de peregrinos eram bófias do Vaticano, que vinham buscar as informações, para saber como é que é para levar lá em a cima. colonização. E foi dessa forma que A eles penetração. conseguiram. A penetração se processa Para dentro ajudar dessa a estrutura. penetração. Por isso é que se fala dos 3 M's. Primeiro chegam os missionários, depois chegam os mercadores para corromper as pessoas, a venderem os espelhos, a venderem o álcool, as bebidas alcoólicas. Por último chegam os militares, são os 3 M's da colonização. Os militares chegam para criar a estrutura que permite dar o poder capital no mercador e permite expandir também aquilo que são os ideais do próprio missionário. Olha, eu quero te explicar que dentro do Banco Nacional tem figuras desenhadas sobre este tipo de invasão dos colonos. Sim. Eles chegaram aqui e vieram nos caravelos, né? Nas caravelas, e trouxeram os tais missionários. Está tudo lá. Quem entra para o hall principal do Banco Nacional de Angola encontra tudo isso lá. Quer dizer, é história sim, mas é uma história... Mas assim, É ali nós onde devemos... já poderia descolonizar mas isso. nós devemos... Que ele não poderia estar ali. Não, mas olha, atenção. Nós devemos olhar para a colonização não como nossa história. Isso é um grave erro. O colonialismo é história de Portugal e que os angolanos aqui foram vítimas dessa história. A nossa história não é a história colonial. Nós temos a nossa história precisa ser contada na perspectiva antes dessa invasão. Os nossos reinos, né? Os nossos estados federados, o reino da Matamba, do Congo. Nós precisamos de falar nessa dimensão, o reino do Ndongo. Mas não, nós queremos contar sempre a história a partir da perspectiva da invasão e da penetração colonial. Mas isso também é propositado? Isso é propositado por quê? Sério, porque para manter a assimilação. Quando nós chegamos dentro dos círculos acadêmicos, nós temos que fazer aquilo que é chamado de controle da narrativa. Ou seja, nós temos que encontrar os elementos materiais para justificar a narrativa dentro das universidades. E as universidades também são espaços que propagam esse elemento vital para criar a consciência colonial dentro da cabeça das pessoas. Por quê? Porque o controle da narrativa é feito através dos elementos materiais, os elementos objetivos e também subjetivos. Quando você consegue juntar tudo isso, você tem uma manifestação e legitimidade do próprio colonialismo de atuação. Por isso é que nós temos aqui Museu da Escravatura, mas não temos Museu de Resistência Colonial. Isso não foi um mar de rosas. A mesa da Gingambanda, onde nós estivemos... Já vamos chegar lá. Vou falar rapidamente. Não. Eu preciso de falar sobre isso. Miguel, eu preciso de falar sobre isso rapidamente. A mesa da rainha foi o local onde a rainha traçou a primeira estratégia militar que permitiu à rainha Gingambanda resistir aos avanços do colonialismo português por 44 anos. Não, a porrada que os portugueses levaram aqui não se conta. Não se conta. Mas por que não se conta? Eu já volto. Vamos daqui a pouco dominar esse assunto já. O que é que vocês foram fazer, por que é que lá estiveram. Mas eu queria dirigir aí ao Eugênio Coelho ainda um pouco dessa questão que eu dirigi com os colegas. A intenção dos angolanos não saberem da verdade que acontece no interior de Angola, sobre as culturas que vivem em nós toda uma vida. Para sermos hoje o que somos, viemos de toda essa transição. Acha que as pessoas aqui, quem de direito, está interessado que isso não seja, que não chegue até as pessoas, os cidadãos? Você tem essa ideia também? Eu penso que esse ocultamento da verdadeira história e da verdadeira realidade das nossas culturas é realmente intencional. Há uma resistência por parte do Estado, até mesmo em financiar, em criar políticas de apoio à investigação, porque não podemos afirmar que não existem intelectuais, não existem agentes preocupados ou interessados em trazer esses conhecimentos e divulgar para a sociedade. Mas certamente o Estado não abraça, certamente o Estado não incentiva, certamente o Estado não apoia. Então eu posso dizer que isso é, de certa maneira, intencional. Também não é algo ocasional. E falando nesse aspecto, uma das coisas tristes
que eu notei ao chegarmos para a Biblioteca Municipal, é assim? A Biblioteca Municipal de Malange, que foi onde... Biblioteca Provincial. Foi onde realizou-se a palestra do Projeto Ubuntu, né? É que logo à entrada da própria Biblioteca Municipal há uma montanha de lixo. Perceba só, Miguel Neto. Pela primeira vez eu vou para Malange e estamos a fazer a visita a uma biblioteca municipal, né, que é certamente um lugar de referência, e o que eu encontrei é uma montanha de lixo. Então, será que isso não é intencional? Com que imagem é que nós vamos sair daquele lugar? Mas é intencional. É intencional, com certeza. Do Estado, da província. Com certeza, porque o Estado é que gera a vida social, é que gera a sociedade. Então, não podemos dizer que a culpa é do cidadão, que a culpa é dos funcionários. Com certeza é da entidade maior que rege, que tem a missão suprema de tratar todos esses aspectos. Estou a falar com o Eugênio Coelho, o Njinga, o mais velho, Amanjinga, Fênix, o Kwakusima, Isidro Fortunato, professor Yelen Kenge, Shemo Otepe, Likanisi. São eles que estão aqui comigo, porque afinal saíram de Luanda e foram até a zona profunda de Malange. O mundo mudou. A MFM inovou. A África, na globalização devido à recolonização e à vivência, todo homem vai visitar o cemitério. Isto porque o Vaticano, que é um Estado, o centro e a sobrevivência da Torre da Babilônia, hoje, no momento atual, leva o povo todo para o cemitério. Dia 2 de novembro passou a ser o dia dos finados. Todas as datas importantes da África são prosseguidas, assim como todos que nascem com corpo de glória em África também são prosseguidos. Para você. O Império do Congo teve várias capitais. Banza Congo foi a última capital, a primeira capital do Império do Congo. O primeiro ponto que se fundou uma capital do Império do Congo no território que é hoje Angola foi no Ponto Cubango, na cidade de Quimpemba. 91.7. Zingankuvo, após aceitar o batismo da religião, da Inquisição que estava a girar a humanidade, porque a lei da Inquisição foi uma das maiores hecatombes do universo. Após chegar no reino do Congo, Zingankuvo teve uma pequena distração da nossa concentração espiritual, aceita o batismo. Tanto quanto todos que aceitaram o batismo tiveram um grande fracasso, porque naquela altura estava a exibir-se a magia. Este batismo, então Zingankuvo, foi cortado os dreadlock, porque Zingankuvo, quando recebe o Diogo Khan, tinha dreadlock na cabeça, tinha o Jindemba na cabeça. E após do corte, ele passou já a vender o seu próprio povo. Trocou seu nome, Dom Afonso I, Dom João I. Aí iniciou já a grande queda do povo Congo. Quem ouve a MFM tem acesso às exclusividades. É verdade que são já 19 horas e olha só, 34 minutos. Claro que estamos à beira do final, ainda faltam cerca de 26 minutos, mas há uma coisa que eu qualquer dia vou falar com Ginga, porque já ouvi dizer que afinal Ginga Bandi era do Congo, do norte, era proveniente do norte, o Ginga Bandi, o Angola aquele manjo que é samba, isso é verdade? Malange não é sul, não é norte. É mesmo aí? Veio também do Ige? Mas será que veio da zona do Ige e tal? Não. Isso não é verdade. É assim, vou só dizer alguma coisa. Fala no microfone, faz favor. É assim. Havia um conflito entre a guerra que se realizou entre o rei do Congo. O rei do Congo é uma das pessoas que não teve sentimento humano dos seus povos. Do seu povo, não teve. Aquele se transformou, aquele que depois até foi, mandou mandou matar a mãe que ele teve, que ficou 9 meses, mandou matar a mãe, o rei do Congo, um Zingankuvo. É uma pessoa que não sei, era um psicopata, eu não percebo. Há muita gente que vem ali. Era uma pessoa muito psicopata. Tua mãe que te aconselhou. Mãe, meu filho, isso que estás a fazer está errado. Só por causa de 1 litro de vinho, por causa do vinho dos brancos, dos portugueses. É verdade. Ele ficou aí a vender tanta gente.
Está escrito. E aquilo degeneralizou de uma maneira que a gente não percebeu nada. Os tios vendiam os sobrinhos por causa de 1 litro de vinho. 1 litro de vinho, em 5 minutos acabaste 1 litro de vinho. Vai vender o teu sobrinho. Aqueles bairros ficavam vazios, enfim, etc. Porque eles vendiam muitos sobrinhos. É isso que a mãe corrigiu. Mãe, meu filho, não faz isso. Mandou os guardas. Epa, essa velha também está me chateando a minha cabeça, está só a me atrofiar a minha cabeça. Pá. Vá, lhe enterram lá. E isso foi o maior. E o outro problema foi o seguinte: matar a Beatriz Quimbavita. A Beatriz Quimbavita foi uma profetisa, 17 anos naquela miúda, era já uma profetisa, Beatriz Quimbavita. Muita gente não sabe dessa história da Beatriz Quimbavita. Eles foram para os belgas, com os europeus, para matar, porque a miúda era muito inteligente. Estava a dar carga, diz na gíria, estava a dar quê? Estava a dar carga nos reis. Não estavam a aguentar. Nós já nem falamos, mas estava a dar carga. Nós falamos, estava a dar na cara. Estava a dar. O que aconteceu? Mandaram matar a miúda. Epa, vamos matar ela, o filho. Ela já tinha filho. Fez o filho com 20 anos. O menino já tinha 4 anos. Se a gente matar ela, deixar o filho, é a mesma coisa que a brasa está sempre a ser acesa. Então, pegaram no filho, ela, numa fornalha. Acha justo? Ele disse, vou morrer, mas o reino do Congo, de hoje até em diante, nunca vai ter sucesso. Isso é uma praga que ficou para os Bakongos. Vocês estão a ouvir? Eu estou a falar a realidade. É uma praga que ficou para os Bakongos por ter morto a Beatriz Quimbavita, aquela miúda muito bonita e feroz na guerra para a defesa das dignidades africanas e dos seus povos, aqueles que são africanos. Quer dizer que então os que fizeram isso, né, entraram em conluio com os portugueses, então venderam a senhora praticamente para que a guerra, a situação continuasse da mesma maneira. Sim, professor? A Quimbavita foi morta, assassinada, queimada viva com fio nas costas pelos capuchinhos da Igreja Católica. Esse não foi o único fenômeno que se observou cá em Angola, ou nos reinos de Angola. A Católica, que é uma instituição colonial, porque em certa parte ajudou o colonialismo, a penetração, a invasão das terras africanas, eles viram que a Quimbavita representava um obstáculo para o projeto da colonização ou instalação em Exatamente. África. A rainha Quimbavita, ou a Quimbavita, a profetisa, né, no século XVII, ela fez uma revolução cultural no Reino do Congo, onde ela procurou resgatar as concepções espirituais nativas, endógenas, em contrapartida, levando o povo a rejeitar o cristianismo, porque o cristianismo em si levava consigo não só o evangelho, a palavra, mas também a cultura ocidental, a cultura judaica, que não é cultura africana. E quando o indivíduo abraça esta cultura, automaticamente existem elementos que entram em choque. E essa religião, não só o cristianismo, que é uma religião colonial de dominação e tem essa filosofia de expandir o evangelho para aprisionar as mentes, trazia certos elementos que o outro indivíduo, o outro africano, quando abraça esta religião, automaticamente começa a ver os elementos da cultura endógena como coisas de feitiçaria, de bruxaria, a queima da casa, a suposta casa dos ídolos. Então a Quimbavita representava um perigo. Não tinha como ser defendida porque o próprio rei também havia se convertido. É a mesma coisa que a gente observa atualmente. O atual Estado angolano não é um Estado panafricanista. É um Estado que rejeitou o panafricanismo quando abraçou o socialismo e depois atualmente é pró-capitalista. Por isso que a gente vê que há problemas. A nossa cultura sofre. Nós que tentamos manter alguns elementos culturais sofremos por quê? Porque depois do içar das bandeiras, que não simboliza o fim da colonização, a gente continua com a assimilação. O próprio Estado em si, na Constituição, tem a língua oficial como a língua portuguesa. Como é que um Estado independente, um Estado panafricanista, negritude, vai manter a língua portuguesa como língua oficial? E as outras línguas? Quer dizer que somente indivíduos assimilados, porque nós temos dirigentes que são assimilados, que têm como missão perpetuar o quê?
os ideais, as culturas do colonialismo. É isso que o Malcolm X havia dito, o negro de casa, o negro do campo. Nós somos tidos como os negros do campo, por quê? Porque nós rejeitamos esses elementos. Agora, o Ocidente, quando viu que não, eu vou me retirar, mas preciso deixar quem? Um negro que vai representar, que vai dar sequência. Por isso que houve ali acordos secretos. Eles deixaram esses negros de casa, porque o negro de casa, quando o dono diz que não, a casa está a queimar-se, segundo Malcolm X, que é o branco, ele diz, não é a tua casa, é a nossa casa. Estás a perceber? Por isso que, atualmente, esses estados não têm como fazer uma revolução a nível da educação, a nível da cultura, para poder restituir os valores da cultura africana. Tu vais registrar o teu filho, traz um nome como ele quem chamou de Pelicanici e dizem que não, esse nome é pesado, é bruto. Traga um nome como João, André, mas como é que um Estado permite essas coisas? É complicado. Um estudante... Isso continua até agora. Um estudante branco mestiço com seu cabelo liso, não sei o quê, ele frequenta normalmente as instituições, mas nós, pelo facto de termos um cabelo diferente, dizem que não, isso não pode. Quer dizer que são ensinamentos que foram perpetuados durante a época da escravatura e tráfico de escravos, a gente dá a sequência, porque nós pensamos que o içar das bandeiras é o fim da colonização, mas não. Então, é o princípio porque nós temos o assimilado desde o topo, desde o presidente até a escala mais baixa. Quer dizer que é complicado. Nós não temos referências a nível do governo, do parlamento, de indivíduos panafricanistas que a gente possa se referir. Porque eles próprios são agentes do colonialismo, da assimilação. Esse elemento, esse estatuto que a gente não matou e continua até hoje. E a grande questão, Cota Miguel. Olha, temos ainda a situação da mesa da rainha. Sim, a grande questão, só uma pergunta retórica, minha Cota Miguel. Quando o próprio português também um dia ficar chateado de receber a língua portuguesa, vamos falar o quê? Quando receber? Sim. Você tem... mas ele pode reivindicar. Ele ele um dia também acorda, sei lá, como vou reivindicar. Eu quero. Ou pagam pela língua. Vocês usam a minha língua. Vocês usam a minha língua, ou pagam. Então, já está o português ainda está em vantagem. Quando a gente fala de palopes, por exemplo, CPLP, os que comandam, o proprietário da língua não é angolano nem brasileiro, é mesmo português. E uma coisa que é muito importante também, outra coisa é rápido, só para justificamos sempre francofonia, lusofonia, anglofonia e outras fonias. Isso, na verdade, não são espaços que representam a dominação cultural, econômica e política dos países que tiveram na vanguarda da colonização africana. Quando a gente fala de lusofonia, estamos a falar de espaço controlado pelos portugueses. Francofonia, espaço controlado pelos franceses. Anglofonia, espaço dominado pelos ingleses. Mesmo a CPLP. A CPLP, comunidade dos países de língua portuguesa. Depois temos países africanos de língua oficial portuguesa. E nós andamos aqui a brincar de soberania. Outra coisa que eu queria dizer é que a Angola, por exemplo, não consegue pedir como... do tipo, pedir que os portugueses paguem pelo que nos fizeram aqui. Nós é que devemos a Portugal. Quando eles é que vieram, ficaram aqui conosco. Existe um académico português que escreveu um livro da natureza dos acordos secretos que foram celebrados. São muitos acordos. A maior parte dos países africanos assinaram acordos. Nós temos 14 países em França, 14 países africanos que foram colonizados por França, que até os pagam impostos de colonização. Ou seja, a França fez um sequestro da economia daqueles países e criou o Franco CFA, que tem o seu quartel-general em França. Eles controlam a economia desses países. E nos acordos secretos requerem que o francês seja o parceiro estratégico para as questões de desenvolvimento, que qualquer iniciativa que esse governo tenha de querer fazer uma barragem e tal, que a primeira pessoa que ele tem que pensar é o francês. Não pode pensar nossa pessoa, porque isso significa guerra. E ainda por cima o africano... Ainda por cima... O próprio PIB desses países controlado pela França. Na dissertação da palestra, o que eu disse? Eu disse no Zidro, o que aconteceu? O maior nosso pecado é de os portugueses do Pedro V ter mandado o Diogo o cão. Mandou o cão para aqui
que os portugueses... O cão, não é cão. O cão veio para aqui, você sabe qual é a função do cão. Ficamos nessa desgraça. Não tens como. O cão veio aqui, eu, a primeira pessoa a chegar aqui, eu não disse isso. Mandaram um cão. É um cão, veio, é Diogo, é cão, veio aqui, é a nossa desgraça dos portugueses. Nas escolas eu disse isso, o cão veio. Que em Ficamos nessa desgraça. 1483, com a chegada deles, chegaram de uma forma amigável, mas não, conta Miguel Neto. Se recuarmos na história, mesmo quando Adão Gonçalves e Nuno Tristão, ao serviço do Estado português e da Igreja Católica, chegaram no Porto de Arguime em 1441, anos antes de chegarem cá, já capturavam os africanos e levavam em Portugal. Quer dizer que essa coisa de chegar aqui com o rosto amigável é apenas algo estratégico. Quer dizer que eles já tinham dentro deles o projeto de expandir a dominação deles e a fé cristã. Quer dizer que, e depois nós, atualmente, o que acontece? Nós mesmos é que criamos as igrejas para dar sequência no que eles começaram. E o indivíduo, quando... Nós estamos aqui, por exemplo, nós temos aqui um grupo de pessoas, os intelectuais que aparecem com os óculos aí a falar nas academias, porque é o intelectual. A ideologia do cão. Que fizeram a festa porque Mbanza Congo é patrimônio da humanidade. Mas por que a igreja colonial portuguesa é que vai ser representada como patrimônio da humanidade quando nós temos aí Mbanza Congo, que foi a capital do Reino do Congo, um dos reinos mais prósperos da África, que já tem um sistema de organização social, política, econômica bem estruturado, que levou vários sabe quando é que fundou o Reino do Congo, a capital, vários almirantes de expedições portuguesas falarem sobre o nível de organização que encontravam dentro do Reino do Congo. Mas eles chegam aí e vão na igreja dele, patrimônio da humanidade. Tens aqueles senhores que vêm do Vaticano, João Paulo, esses senhores aí da pedofilia, virem aqui também porque esse é o nosso sítio. É complicado nós falarmos sobre essas coisas. Porque nós vivemos num estado profundamente colonial em que as pessoas que têm uma opinião contrária de desconstrução desse sistema, o que nós precisamos de olhar aqui com muita atenção é a igreja. O poder do colonialismo nos dias de hoje é da igreja. E os líderes africanos, aqui muitos líderes religiosos, são levados a uma falsa ideia de um Cristo negro, de não sei o quê. As pessoas têm que entender que a teologia não é ciência. A teologia é uma estrutura que prepara de imposição para ajustar a narrativa religiosa à história africana. Eles fazem esse contrato para tentar legitimar a necessidade de nós continuarmos a ser colonizados através dessa estrutura de colonização que é a igreja. Porque você vê uma coisa, Isidro, queimam o Kimpavita, profetiza, queimam, ou seja, matam o Simão Kimbangu. Pessoas que tinham um conhecimento espiritual muito forte. Mas hoje tem muitos pastores, bispos, anciãos e whatever que vêm de lá, desses países, a curarem com água, a te dar vassoura, a fazer não sei lá o que. Você dá a tua casa, você dá a tua filha, você dá o teu carro. Outra coisa... Nos põe numa desgraça. Mas agora a questão é, por que esses também não vão para a fogueira? Tu sabes que o melhor oposição, né? Sim, tem para o outro. Olha, e há uma coisa que as pessoas não entendem aqui, ou entendem pouco, é que as igrejas, as mesquitas, para além de serem instituições religiosas, são escolas, eu sempre digo isso, são escolas de iniciação. Onde o indivíduo da fase de primária, sim, ele é introduzido num sistema que faz o quê? Ele adota uma cultura que alheia à sua cultura, entra numa história, ele abraça a história hebraica e ele fica pensando que não, eu sou hebreu negro. Não, tu não és hebreu negro, tu és um assimilado, um colonizado. Porque você é introduzido num sistema que te apresenta uma história, uma cultura, e tu não sabes nada sobre Imhotep, nem Kimpavita, mas só para pôr um bocadinho dentro dessa ideia, é nós compreendermos que as escolas de iniciação que hoje são desempenhadas pela própria igreja, pela academia, pelas universidades, são as mesmas que nós também já temos aqui em África. Por exemplo, a Mukanda é uma escola de iniciação. O EFICO é uma escola de iniciação. O EQUEJA é iniciação. O Chicumbe é iniciação. Porque preparam o indivíduo para estar inserido dentro da cosmovisão do nosso povo. Agora, quando você vai para dentro da academia, você aprende a visão de mundo que os europeus têm. Por isso é que até hoje, nós hoje temos aqui africanos que lucram até com o nosso auto-ódio. Então, nós temos irmãs hoje em dia que vendem peruca,
vendem aqueles cremes de desfrizar cabelo. Mas por que fazem isso? Porque hoje nós aprendemos a capitalizar os problemas que foram desenvolvidos no colonialismo. Nós sabemos que as pessoas têm muitos problemas mentais, mas esses problemas mentais que as pessoas têm dão dinheiro. Então eu vou vender peruca sem me importar que eu estou a destruir a autoestima da minha irmã, a lhe vender uma peruca ou a lhe fazer lisar o cabelo para depois contrair câncer da mama. Faltam 10 minutos para o final deste espaço. Só queria dizer que daqui a pouco, olha, não vamos ter muito tempo, faltam 9 minutos, mas eu queria dizer também que nós, africanos, gostamos de entrar para essas coisas, porque Angola agora quer entrar para a francofonia. Bom, mas isso é só para deixar claro que ninguém obriga os angolanos a entrar onde não podem, onde não querem. O angolano entra porque quer. Não, agora, o angolano também já quer entrar os para a Commonwealth. de Estado entram onde querem. Não são os angolanos. Não são os angolanos, porque isso não são decisões que são tomadas com a nossa anuência. Ninguém pega a sociedade civil, pega os grupos de interesse que representam a sociedade civil para serem questionados acerca disso. Querem entrar na Commonwealth, querem entrar na francofonia, esquecem que essas estruturas já está na são estruturas que pertencem a agendas devidamente identificadas. A agenda francesa de expansão econômica, sequestro financeiro. E como é que se vai lutar contra isso? Como é que se luta contra Miguel, isso? Primeiramente, nós temos que entender algo que nós conversamos durante a viagem toda. Nós podemos viver simplesmente do turismo, podemos viver da agricultura, mas o nosso problema é que depois da independência nós estamos a viver dentro daquilo que são as vontades do próprio colonialismo. Eles nos fizeram acreditar que o petróleo é mais importante que a agricultura, porque a economia deles nesse momento precisa de petróleo. Então nós estamos a furar os poços e a viver do petróleo porque eles precisam do petróleo. Mas o mesmo dinheiro do petróleo, que nós vendemos o petróleo, volta na mão deles porque eles também estão nos vender a comida que nós devíamos cultivar. Então nós temos problemas. Então nós devemos pensar que se nós queremos uma agenda de desenvolvimento, se Angola colonial se desenvolveu com café, algodão e açúcar, por que eles não conseguimos nos desenvolver dentro do mesmo? Porque nós estamos dentro da agenda deles. A agenda deles, nesse momento, a economia deles está a pedir petróleo. E nós estamos só a desenvolver, a mexer no petróleo, a cavar os poços para lhes dar petróleo, porque é o que eles precisam nesse momento. Eles não precisam da agricultura. Então, nós estamos nesse paradigma, nós estamos a trabalhar para eles até agora. Daqui a pouco eles vão falar que o diamante que está a bater, vamos ir cavar na mina. Vamos falar o ouro, vamos ir cavar na mina. Mas vamos esquecer de ir no campo viver da agricultura, vamos esquecer de criar infraestruturas para turismo, que é um excelente instrumento para diversificação econômica, que nós até hoje não olhamos, porque nós vivemos de acordo com a agenda econômica daqueles que nos colonizaram. É verdade. Bom, faltam 7 minutos para o final do encontro. Afinal de contas, vocês saíram de Luanda e foram visitar a mesa onde ocorreu um evento importante. Em que ano, Ginga? Tem ideia? Se não tem, a gente passa. Não. Tem ideia. Uhum. A Rainha Ginga nasce em 1582. Ok. Agora, vai fazer as contas, 3 meses depois, que ano fica? 1582? É mesmo 1582, 3 meses? Tinha 3 meses depois, antes do nascimento. 3 meses depois? Ela, depois de 7 meses, foi batizada tradicional. Okay. Aquilo que o Kota Makuta Angonda fala, tradicionalismo, não é? Para ser outorgada que esta pessoa que está a vir aqui vai ser o substituto que vai cuidar e defender a dignidade do povo angolano, do seu reinado. Sim, senhor. Então, é ali onde fomos com Isidro, a língua saiu. Ok. Isidro, a língua saiu. O que é que vocês viram lá, afinal? Nesta mesa, vocês subiram 1500 metros. A subida é íngreme, não é? Tal como vocês puderam mostrar. A caixa não aguentava, mas é a caixa dessa cidade de Luanda. O que é que vocês viram lá, afinal? Estava lá uma mesa mesmo? Nós vimos um sítio. Isidro, não esqueça da árvore que encontramos. Nós vimos um sítio que é profundamente estratégico, ou seja, a mesa da rainha nos dava uma visão de 360 graus de toda a Baixa de Caçães. A nascente da Baixa de Caçães. Nós conseguíamos ter uma visão de todo o espaço. Então, aquele foi o espaço. Né? E é um espaço que é considerado sagrado. Olha que nós, para subir no topo da montanha, primeiro tivemos que ser instruídos pelos Xobas.
num ritual existem coisas que nós não podemos fazer quando chegamos lá em cima. Não podemos cuspir, não podemos entrar na mesa calçados e tem outros tantos aspectos. Não podemos usar o chapéu, temos que estar livres. E foi o que nós fizemos. Nós estávamos num sítio que, embora seja rochoso, seja uma estrutura totalmente rochosa, lá em cima tinha grama, ou seja, tinha grama verde, nem parecia. Grama verde. Como se relva. Uma relva que não seca. Mas não seca. Os sobas falaram que aquilo está aí. E não 364 dias por ano, está sempre aí, a relva está sempre aí. Então, o que nós queremos aqui entender é que aquilo é um espaço que é profundamente essencial para as pessoas que buscam compreender a verdadeira história da Angola. Espiritualidade. Porque a espiritualidade, principalmente, porque nós não estamos a compreender até agora. Por quê? Porque os nossos livros não foram escritos por nós. O português, com seu plano luso-tropical de guerra cultural, é que criou os nossos manuais de história. Nesses manuais de história é que nós aparecemos, é que é glamorizada a ideia de escravidão. E a escravidão não surge como um crime europeu, mas como uma história que acontece aqui em Angola. Deixa eu perguntar ali o Coelho, afinal de contas, nessa grama que você viu, o que é que você sentiu quando a chegou? Eu senti uma vibração diferente, que aqui eu nunca senti ao pisar sobre Você caíste, né? Caí várias vezes arrepiado, né? Ah, sério? Uma vibração muito forte. E vou agora falar do Undai. O Undai é uma árvore milenar que existe há mais de 500 anos. E dizem os sobas que é uma árvore sagrada que nunca perde o tom verde brilhante e intenso que tem, e que esteve ali ao longo de todas as dinastias que foram iniciadas naquela montanha, porque segundo os sobas, aquela montanha não só foi entronizada, não foi só iniciada, né, a Rainha Anjinga, e não só foi feita a profecia, mas como todos os soberanos que assumiram o trono dos Ndongos passaram por uma espécie de ritual que chama-se Quilundo, que consistia em ver se aquela criança, né, ou a mãe, se o filho que estava na barriga da mãe seria de facto uma das pessoas que seria importante dentro do reino do Ndongo. Então, essa é uma das grandes funções espirituais da rainha. É naquela rainha onde pode-se saber quem será essa pessoa que vai nascer daqui a X meses. E só para não falta muito tempo, só para 2 crescer minutos. dentro desse ritual, a mãe da rainha Nzinga, por exemplo, não é? Ela tiveram que aquecer ferro, não é? Um ferro quente, não é? E passar no corpo dela. Isso várias vezes. E o ferro apagava sobre o corpo como se ela tivesse água. Não é? E ali aquilo mostrava que a criança que ela transportava então seria alguém muito importante e tinha toda a legitimidade para reinar dentro de um dom. E só para acrescentar que aquele fogo não era o fogo normal. Aquele era um fogo sagrado feito dentro do ritual. Havia o Mwanza, segundo eu soube, que era uma espécie de cesto em que eles faziam fogo e era mesmo um fogo sagrado, não era o fogo normal. Tanto é que nenhum indivíduo normal não sobreviveria à espetada daquele ferro. Só mesmo a terminar assim. Os manos lá, depois da palestra que vieram ter comigo, reclamaram muito a questão da ausência de bibliotecas comunitárias em Malange. Uma coisa que eles insistiram tanto que tem muita dificuldade em encontrar livros sobre a verdadeira história de África lá. Então, o governo, o Estado, os empresários que têm condições, por favor, façam o esforço de criarem condições para que haja bibliotecas no espaço. Obrigado por terem vindo. Também envio um abraço para o João Sabino, que foi convosco. Devíamos todos ter lá ido, mas foi melhor assim, porque eu não havia de aguentar estes 1500 metros de subida. Um abraço a todos, voltaremos a estar juntos. Este é o penúltimo programa. Voltaremos no próximo sábado para mais um ponto de encontro aqui na MFM 91.7. Quem não pode ler,